para todos os públicos. Bom dia, alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. Eu sou a professora Sônia e vou estar com vocês com a disciplina de Geografia e História, com o programa Escola em Minha Casa, Projeto de Vida. Bom, crianças, hoje nós vamos estar retomando um assunto que vocês estudaram com o professor André, tá bom? Com o professor André, vocês estudaram sobre o que é a paisagem, quais são os elementos que formam as paisagens e quais as principais modificações que essa paisagem sofre durante um período longo, tá bom? Uma das principais alterações que as paisagens sofrem é de cunho natural, ou seja, ela sofre alterações pelos próprios elementos da natureza, como a chuva, o vento, e que vai alterando naturalmente. Só que hoje nós vamos estudar sobre as alterações que as paisagens sofrem, que é causada, que é provocada pelo próprio homem. E para a gente estar entendendo melhor toda essa modificação dessa paisagem, eu trouxe alguns slides que vai nos ajudar a entender melhor essas alterações, tá? Vamos lá. As pessoas transformam a paisagem. Nessa imagem aqui a gente observa um antes e um depois, tá? São o mesmo lugar, só que em dois momentos diferentes. Aqui na primeira imagem, a gente observa que ainda não existe nenhum tipo de interferência do homem nessa imagem. A gente percebe com muita clareza uma vegetação ainda intacta, um rio que está muito limpo, vários tipos de vegetais, como tem as árvores, tem plantas menores. A gente observa também gramas lá no final do vídeo. Já na segunda imagem dá para a gente perceber. A gente não vai comentar agora sobre as alterações que foi realizada nessa segunda imagem. Eu só peço para vocês observarem, já usar o caderno, fazer algumas anotações que dá para vocês perceberem que foi feito de alteração da primeira imagem para a segunda, tá bom? E vamos um pouco mais adiante. De que forma o homem transforma a paisagem? Como a tia Sônia falou lá no início, o homem ele vem alterando essa paisagem para ele atender às suas necessidades básicas. Então ele constrói, existe uma necessidade básica para ele construir um lugar para ele morar, um lugar para ele trabalhar e também facilitar essa vida dele. Então quando a gente observa essas imagens, a gente vê a construção de uma casa que vai atender a necessidade dessa moradia. A gente observa a construção de ruas, de um lugar pavimentado, que vai o quê? Vai facilitar o ir e vir desse homem, né? dessa necessidade básica dele. E a gente observa que nessa imagem do meio, a construção de uma ponte, tá? Então, qual é o objetivo dessa ponte? Qual é o objetivo dessa ponte? Também é facilitar esse ir e vir desse homem. Por exemplo, se ele mora de um outro lado do rio e existe essa necessidade dele atravessar esse rio, então na construção dessa ponte ele vai estar facilitando esse acesso, ok? Só retomando, são tipos de alterações que o homem faz na paisagem para facilitar a sua vida. Continuando. Agora, crianças, nós vamos retomar aquela nossa primeira imagem, onde a gente pediu para a gente analisar quais são os elementos que a gente consegue perceber nessa imagem que ainda não foi alterada pelo homem. Então, aqui a gente consegue perceber plantas, rios e um solo preservado. Como foi falado nas imagens anteriores,
Se o homem tiver necessidade de morar nesse espaço, ele vai continuar, ele vai conseguir deixar esse espaço do jeito que ele se encontra? Não, ele vai ter que fazer modificações. Que tipo de modificações ele vai fazer? Ele vai construir a sua casa, ele vai alterar esse solo com plantações para sua alimentação, ele vai construir um rio, uma ponte sobre esse rio, para estar facilitando o seu ir e vir. Então aqui é a nossa foto do antes, agora a gente vai analisar a foto do depois. Como a gente fez na imagem anterior, aqui a gente está percebendo o quê? Quais são os tipos de alterações que já foi feito nesse ambiente? Que a gente percebe prédios, fábricas, ruas asfaltadas e pouca vegetação. Esse é o depois da foto anterior. Muito bem. Agora, para fechar o nosso bloco, a gente vai deixar uma atividade para casa, para vocês realizarem em família. Em uma roda de conversa com a sua família, desenhe em uma folha as alterações humanas sofridas pelo seu bairro. Você vai perceber quais foram os tipos de alteração, quais são os tipos de construção que existe no seu bairro. Tá bom, meus queridos? Então, a gente fica por aqui, finalizando o nosso assunto sobre paisagens, tá bom? A gente viu nessa aula quais são as alterações que a paisagem sofre com a ação do homem, tá bom? Então, a gente vai no próximo bloco, nós vamos ficar com a disciplina de História. E fiquem com Deus e até a próxima aula. Bom dia, meus alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. Então, nesse bloco, nós vamos estar estudando um pouquinho sobre história. Então, para a gente ter uma ideia do que vai ser a nossa aula, a gente vai ouvir um pedacinho de uma música para a gente tentar adivinhar do que será, qual é o assunto que nós vamos trabalhar em história, tá bom? Ouçam aí um pouquinho dessa música. E aí? Essa música nos dá a ideia do quê? Qual foi a palavrinha que apareceu bastante nessa música? É uma música bem legal, que criança gosta muito. Apareceu muito a palavra casa. Muito bem. Então, quem disse que apareceu bastante a palavra casa, acertou. Hoje nós vamos estar falando um pouco desse espaço, tá bom? Na aula anterior, com o professor André, eu assistindo às aulas anteriores, eu vi que vocês falaram bastante de alguns espaços. Falaram do espaço público, falaram do espaço doméstico, e hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais desse espaço doméstico. E o que a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais sobre o espaço doméstico? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história da moradia, como foi que ela surgiu, por que ela surgiu. Nós vamos estar conhecendo também alguns tipos de moradia e quais os tipos de materiais que elas são construídas, tá bom? Então, prepare aí o seu caderno, prepare a sua folha, chama o papai, chama a mamãe para assistir essa aula com vocês, que vai ser bem legal, tá bom? Mas para a gente entender melhor, tia Sônia providenciou algumas imagens para a gente estar aprendendo um pouquinho mais. Vamos ver? Vamos ver que imagens são essas? Lugar de viver. Então, aqui nessa imagem, meus amores, a gente percebe um monte de casas de diferentes tipos. Por que essa imagem está apresentando essas casas de diferentes tipos, não é? Por que eu quis colocar essa imagem para vocês? Porque eu tenho certeza que andando por aí, vocês já perceberam que não existe só um tipo de casa.
não é? Não existe só um tipo de moradia. Então, essa imagem está dizendo isso para vocês. Crianças, no lugar onde a gente vive, não existe só um tipo de casa, tá bom? Mas antes da gente continuar vendo esses tipos de casa, eu fiz uma pesquisa e eu descobri, não é, um pouquinho da história da moradia, um pouquinho da história da casa que hoje a gente tem, né? Hoje nós temos a nossa casa confortável, a nossa casa com sofá, a nossa casa com televisão, a nossa casa bem bonita. Só que, será se sempre foi assim? Será se sempre essa casa que hoje a gente tem, ela sempre foi desse modelo? Não, ela não foi sempre assim. A casa, a necessidade de ter esse espaço que a gente chama de moradia, que a gente chama de casa, ela vem lá dos tempos remotos, lá do homem primitivo, não é? Então, o homem primitivo, ele sentiu necessidade de ter esse lugar. Então, eles começaram a utilizar cavernas, buracos nas rochas, com esse objetivo de se abrigar da chuva, de se abrigar do frio, de se abrigar para até mesmo um espaço de segurança, onde eles se protegiam dos animais. E assim foi surgindo. E o que temos de interessante para ver, para saber das casas, que elas foram evoluindo até chegar nesse modelo de casa que a gente tem hoje. E como já foi falado na nossa imagem inicial, não existe só um tipo de casa. E nós vamos ver, a partir de agora, nós vamos observar alguns tipos de casas, do que elas são construídas e o nome que ela leva em determinada região, tá bom? Vamos lá. Bom, meninos, esse espaço, né, que hoje a gente chama de a nossa moradia, a nossa casa, ela tem uma finalidade, ela serve para, como eu falei antigamente ela servia para abrigar, para proteger, para guardar do frio, do calor. Hoje ela continua com essas mesmas funções, só que foi agregado mais, esse espaço hoje é utilizado para a gente realizar outras atividades, tá bom? E quem é que convive? Com quem eu convivo nessa casa? Quais são as pessoas que moram comigo nesse espaço? Aqui a gente observa a família Simpsons, né? E nessa foto a gente percebe a figura do pai, a figura da mãe, dos irmãos, tá? Mas será se no modelo de família de hoje são só essas pessoas que convivem com a gente? Não. A gente tem, além do pai, da mãe, dos irmãos, a gente também convive com os nossos avós, com os nossos tios. Então, esse espaço de moradia, ele serve para abrigar muitas outras pessoas. E além desse espaço de convivência, quais são as atividades que a gente pode realizar numa casa? Pensa aí na sua casa, junto com os seus irmãos, quais são os tipos de atividade que você realiza? Vamos pensar. O que dá para eu fazer em casa? O que eu faço aí na minha casa? Vamos ver? Vamos descobrir juntos? Anotem tudo no caderninho de vocês. Aqui observando que a casa, criança, ela é um espaço que nós utilizamos para fazer nossas refeições, para a gente dormir, para a gente dialogar, conversar com as pessoas que existem na nossa casa. E aqui nesse último desenho dá para a gente observar o quê? O que essa última imagem nos mostra? Uma criança estudando. Como assim, tia Sônia? Essa criança está estudando em casa. Então, como a gente está hoje nesse período remoto, não é? Nós estamos, quem não tem o celular, quem não tem o computador, está usando a TV, que é mais um recurso, mas você está
você está realizando essa atividade de estudar em casa. Então, é mais uma atividade que está sendo agregada para esse espaço. Bom, crianças, agora nós vamos conhecer alguns tipos de moradias e nós vamos aprender o nome de cada uma e do que ela é construída, tá bom? Preste atenção nas próximas imagens e me ajudem para a gente descobrir do que ela é feita e aonde a gente pode encontrar esse tipo de moradia. Vamos lá, deixa eu ver a primeira. Aqui na primeira imagem, a gente tem a foto de uma casa. E na segunda imagem também uma casa, mas ela é chamada de sobrado ou casarão, tá bom? Na primeira imagem, a gente tem esse modelo de casa, é o modelo de casa mais comum que a gente encontra nas cidades grandes, nas cidades pequenas, e ela é chamada de casa de alvenaria. As casas de alvenaria, elas são construídas basicamente, ela é construída com cimento, com tijolos, telha, argamassa, ou seja, essa é o básico para se construir essas casas que são chamadas de casas de alvenarias. Na segunda imagem, como eu já falei, é uma foto de um sobrado, que é parecido com um prédio, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Só que esses sobrados, o que é que tem de curioso com ele? Ele é um tipo de construção antiga. Quem já visitou São Luís, que é a capital do nosso estado, lá no centro histórico, vai perceber muito esse tipo de construção, que é um tipo de construção bem antiga. Vamos ver a próxima. Esse tipo de moradia é chamado de barracos. Tá? Os barracos, eles são construídos com material alternativo. Ele pode ser construído com pedaços de madeira, com papelão, elas podem ser cobertas com lona, podem ser cobertas com pedaços de tábuas, ou seja, são moradias que são construídas com aquilo que é encontrado naquele espaço. E geralmente elas são tipos de moradia de bairros de periferia, de bairro de pessoas com um poder aquisitivo baixo, ou seja, pessoas que têm pouco dinheiro, tá bom? E é uma casa e é uma moradia que ela não fornece muito conforto, porque ela é construída de uma forma muito simples e com materiais que não ajudam nesse conforto. Aqui nós temos o modelo de oca. Aonde é que a gente encontra esse tipo de moradia? Sim, acertou quem falou. Tia, esse tipo de moradia a gente encontra nas aldeias. É um tipo de moradia típico da população indígena. E o que tem de bem legal nesse tipo de moradia é que ela é construída toda com material que é encontrado na própria natureza. São pedaços de árvores, essa palha é de uma planta que eles retiram da natureza. Então, ela é toda construída com elementos que eles encontram ali no habitat natural deles. Bem legal, não é? E o nome também é legal, bem pequeno, oca. Agora a gente vai conhecer um pouco dessa casa que é chamada de casa de barro ou casa de pau a pique. Tá? Onde é que geralmente a gente encontra esse tipo de construção, esse tipo de moradia? Ela é encontrada nas cidades menores do interior do estado. Se a gente for passear, quem já foi passear nas cidades menores do interior do estado, a gente vai encontrar bastante esse tipo de moradia. Ela é construída basicamente de barro, né? Ela é construída de barro e também de pedaços de madeira. Algumas são cobertas de telha, as mais modernas, e tem outras que elas são cobertas de palha, também
tirado da região ali próximo, mas é importante saber o nome, tá? Ela é chamada de casa de barro ou de casa pau a pique. E aqui, essa próxima moradia, ela é chamada de palafitas, tá bom? Qual é a característica marcante das palafitas? As palafitas, o que é bem interessante nelas, elas que são casas, geralmente elas são casas de madeiras, que elas são construídas em cima de estacas. São construídas em cima de pedaços de madeiras que ficam suspensas em cima da água. Então ela serve para quando acontecer uma enchente, essa água não chegar até o espaço onde as pessoas moram, tá bom? Mas ela é um tipo de casa que a gente não só encontra na beira dos rios, nas áreas ribeirinhas. Elas também são encontradas nas periferias das grandes cidades, em bairro onde as pessoas também, assim como quem mora nos barracos, também tem pouco poder aquisitivo e termina construindo essas casas alternativas, também com esses materiais de fácil acesso, como pedaços de madeiras que eles pegam, muitas das vezes sobra de construções, e fazem esse tipo de moradia alternativa. Sendo que quando essa casa é construída nas áreas ribeirinhas, ela tem essa finalidade mais de proteger das enchentes dos rios. Tá bom, meus queridos? Vamos ver qual é a próxima moradia. A gente já está finalizando. Aqui nós temos os prédios e os apartamentos. Tia Sônia, onde é que eu encontro esse tipo de moradia? Esse tipo de moradia, meus amores, eles são encontrados hoje nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades. Como a gente tem, por exemplo, na nossa cidade São Luís, que é a capital do nosso estado. Tem uma parte que a gente vai encontrar muitas construções de prédios. E a característica desse tipo de moradia? São casas sobre casas. Então, um prédio, ele abriga várias casas. Essa é uma das características. E assim como as casas de alvenaria, eles também são construídos de cimentos, de tijolos e argamassa. Os mesmos materiais que são usados nas casas de alvenaria, tá bom? Então, a gente vai aqui finalizando a nossa aula de história sobre os tipos de casas, por que elas surgiram. E a gente tem aqui uma atividade para você fazer em casa, tá bom? Como eu falei na aula de geografia, eu quero que essas atividades que você está elaborando, que vocês guardem, porque quando a gente retornar para a sala de aula presencial, é importante você estar com esse materialzinho guardado, com bastante capricho. Coloque o dia de hoje, coloque o nome da professora, coloque o nome da aula que foi sobre moradias e guarde para você estar levando para sua professora, tá bom? E o que eu tenho que fazer, tia Sônia? Você vai, né? Você pode pedir ajuda do papai, ajuda da mamãe, e você vai estar desenhando a sua moradia. Você vai estar desenhando a sua casa e você vai estar guardando como atividade do dia de hoje, tá bom? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus e até semana que vem.